E salve galera! Bom dia, boa tarde e boa noite aí para todos nós, beleza? Sejam bem-vindos para mais um G-Center. Hoje, atualização dos jogos que ocorreram na terça e quarta da Champions League. Atualização sobre o jogo de volta da Recopa, hein, meu Palmeiras? Que isso, hein? E também os jogos da terceira fase da Libertadores. Falou, pessoal? Então, antes do Cauêzinho botar a intro aí, pia lá no Instagram pra nós, beleza? Lá vai ter postagem todo dia sobre curiosidades do mundo da bola, falou? E a gente também vai fazer umas interação aí com vocês nos stories, falou? Então, e pessoal, antes disso, gostaria de agradecer a página Icônicos do Fute, que deu uma força aqui pro canal, beleza? O link da página do Insta deles vão estar na descrição do vídeo aqui, beleza? Vão lá e dão aquele apoio, falou? Cauêzinho, solta a intro aí que hoje tem conteúdo, moleque. Bora! Gol de garagem! Então, pessoal, para começar aqui o nosso G-Center de hoje, eu vou abrir com a Champions, falou? Bom, é o seguinte, o jogo que para mim foi mais importante de ontem não deu bom, então eu vou falar do Real Madrid. Vou começar aqui com o Real Madrid, tá bom? Que mais uma vez foi para a semifinal da UEFA Champions League, o clube que é o maior campeão da história da competição, tá bom? Ontem eles ficaram 0-0, seguraram o Liverpool e Anfield, porém, como eles fizeram 3-1 lá no jogo de ida, né? Então, assim, vale falar. Inclusive o setor defensivo do Real Madrid muito desfalcado, né? Tava sem Carvajal, Sérgio Ramos, Varane. No caso, assim, a presença. A presença não, assim, quando o Lucas Vasquez não joga é tipo um reforço. Não, tô brincando, o cara tava vindo de boas atuações. Mas enfim, conseguiu segurar o time do Klopp lá em Liverpool, lá em Anfield. Foi um jogo muito bom de assistir. Os dois clubes, principalmente o Liverpool, atacou bastante, mas vale ressaltar aí uma excelente atuação do brasileiro Casemiro. Falou, pra mim é o meu volante favorito, deve ser de quase todo mundo aí também, mas pra mim é um dos jogadores que eu mais gosto de assistir na Europa atualmente. Então, é isso, galera. Foi isso que aconteceu no jogo do Realzão, falou? E bom, pessoal, o segundo jogo de ontem, tá? Que pra mim foi o mais importante porque é o meu time, né? Eu sou torcedor do Borussia lá na Europa. Bom, pessoal, o Borussia perdeu em casa por 2-1, né, pro City. Mais uma vez o time do Guardiola superou o time alemão. Dessa vez foi lá no Signal Iduna Park. Bom, é um jogo muito bom pro Borussia no início, parece. A gente abriu o placar aos 15 minutos ali com o Jude Bellingham. 17 anos, é uma grande promessa aí do futebol. E depois o City fez o gol, os dois gols de virada. Foi um gol de pênalti com um erro bizarro do Henry Can. Gol de pênalti que foi convertido pelo Mahrez. E depois, aos 30 minutos, Phil Foden, né, arriscou um chute de fora da área e fez o segundo gol para os ingleses. Bom, o Borussia sofre muita carência ali nessas áreas defensivas ali. Quando eu falo defensivo, o meio defensivo, principalmente, o Borussia precisa de um bom volante e o Borussia precisa de bons laterais também, tá bom? Essas são as carências do clube. E enquanto o time não resolver essas carências que eles têm, eu acredito que o time não vai para frente. Pensando bem aqui, eles têm um bom meio-campo, tá? É um bom meio-campo, inclusive com bons jogadores que possam render aí no futuro, mas não tem um bom setor defensivo, então acaba prejudicando muito. O time não tem aquela saída de bola da defesa para o ataque, eles não têm um intermediador que faça isso, por isso o time acaba não convertendo muitos gols ou até mesmo tomando muitos gols em bolas de contra-ataque. Então, bora pro próximo aí, pessoal. E bom, pessoal, o Chelsea passou para a próxima fase, tá, da Champions League, mesmo perdendo para o Porto. Lembra que eu falei? Eu acredito que eu falei que o Porto tinha sim uma chance de fazer uma remontada contra o Chelsea. Ficou bem perto de fazer isso, não aconteceu, mas bom, o Chelsea passou contra o Porto, né? Tá na semifinal, vai pegar o Real Madrid. E o City vai pegar o PSG, que eu já vou falar do PSG, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, o time do Chelsea é um time bom de assistir, é um time interessante de assistir, principalmente depois da chegada do Thomas Tuchel. Tem peças que eu particularmente lá gosto. Gosto muito do Kai Havertz, gosto muito do Timo Werner. Bom, é um time que fez contratações para estar onde está, né? Então, se o time chegar na final da Champions League, se o time eventualmente eliminar o Real Madrid, não vai ser surpresa para mim pela quantidade de contratações que o clube fez nessa temporada.
sem contar alguns jogadores que já estavam lá, né, que fazem uma boa composição da peça total ali do elenco, tá bom? Pessoal, mais uma vez ressaltando, tá? Esse quadro aqui do canal é uma pegada mais podcast, então às vezes vocês vão ouvir uns cliques de mouse, porque, né, eu tô tentando mais trocar uma ideia com vocês mesmo, tá bom? Então agora vamos falar de PSG, né? Bom, e falando do clube francês, o clube foi derrotado por 1-0 em casa para o Bayern, né? Perdeu de 1-0 no Parque dos Príncipes, porém se classifica para a próxima fase porque ganhou de 3-2 lá na Alemanha, tá bom? Eles passam pelos gols fora. O gol da partida foi anotado pelo Choupo-Moting, tá bom? Ex-PSG, inclusive. Bom, a partida ficou marcada por uma força ofensiva muito boa. O 1-0 para mim não foi justificável, tá bom? Até porque na primeira etapa o Neymar acertou 3 bolas na trave. Tá? 3 bolas na trave. Então eu não acho que foi uma partida dominante do Bayern de Munique, mesmo sendo 1-0. Foi aquela típica partida onde o clube que ganha não mostra o futebol que foi colocado ali, né? O Bayern de Munique... Depois eu recomendo uma página chamada Mundo dos Esportes, tá bom? Eles fizeram uma análise sucinta sobre a dependência do Bayern de Munique, a dependência do Lewandowski, né? Ou seja, o Bayern de Munique precisa do Lewandowski muitas vezes, né? E, bom, mesmo o Choupo-Moting tá dentro da média ali, tá jogando até bem, ele não é o Leva, né? O Leva é o melhor jogador do mundo, né? O atual melhor jogador do mundo. Então... Bom, é isso. A partida também ficou marcada por uma provocação do Neymar ao jogador Kimmich, né, do clube bávaro. Virou meme aí pra caramba. Mas foi isso. Parabéns ao PSG aí. Eu tô esperando demais. Vai ser uma excelente semifinal de Champions League. Tô ansiosaço. Então agora vamos falar de Recopa e também da terceira fase da Libertadores, pessoal. E, pessoal, falando de Recopa, tá bom? É o seguinte, o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Defensa e Justiça por 4-3, beleza? Bom, o jogo ficou 2-1 no placar regulamentar, porém, bom, foi um jogo até esquisito, eu assisti boa parte dele, eu não assisti o final. Bom, eu sei que, bom, foi assim, o Rafael Veiga converteu de pênalti para o clube alviverde e depois, aos 30 minutos, Brian Romero empatou. Aí é o seguinte, Matias Vinha foi expulso aos 68 minutos, né, lá no segundo tempo. E aí o jogo... Aí depois o Marcelo Benítez, aos 93, fez o gol, tá? Fez o gol aí de... Fez o gol que levou aos pênaltis, tá? Teve o Brian Romero ali que foi expulso, o autor do primeiro gol foi expulso lá na prorrogação, tá? Mas assim, mais uma vez o Palmeiras perde, mais uma vez eu não vou ficar aqui fazendo críticas ao setor defensivo do Palmeiras, que foi horrível mais uma vez, tá bom? E enfim... já falei disso, inclusive no último... Como é que fala? No último Central de Transferências, onde eu falo do zagueiro Luan. Então não vou repetir agora aqui, tá bom? Mas enfim, teve uma dominância do Defensa e Justiça. Os times em alguns momentos pareceram muito pareios. O Defensa e Justiça arriscou mais chutes, porém... arriscou mais chutes, teve mais passes trocados, teve mais precisão de passe, mais posse de bola, tá bom? O time também bateu menos, teve menos cartões, tá bom? Mas é isso. Esse foi o resumo do jogo do Palmeiras, um jogo que pra mim, tipo assim, o palmeirense quer esquecer esses últimos jogos, né? Aí só pra deixar claro, o jogo foi no Estádio Nacional de Brasília ou Mané Garrincha. Quem sabe eu mudando o nome aí não dá uma sorte pro Palmeiras no próximo jogo que acontecer lá, né? Então é isso, pessoal. Vamos pra terceira fase da Libertadores. Então é isso. Boa sorte aí ao Palmeiras nas próximas decisões de pênalti aí. E bom, pessoal, o Santos empata em casa com o São Lourenço, mas garante a sua vaga na fase de grupos da Libertadores. O time não jogou tão bem, chegou a abrir 2-0, só que o clube argentino chegou no empate e o João Paulo, que fez boas defesas, acabou garantindo a classificação do clube santista, tá bom? Então é isso aí, parabéns ao Santos por estar na fase de grupos da Libertadores, tá? E vamos aqui então para o Grêmio. Jogo muito ruim do Grêmio, hein, galera? Jean-Pierre chegou a fazer um golaço, tá? Chegou a abrir o placar com um golaço. Muito bonito o gol, ele matou a bola no peito, assim, aí ele arrastou um pouco pra frente e mandou a bola lá no canto do goleiro, a bola dá uma pingada, assim, entra, golaço, muita categoria do menino. Tá reaparecendo aí, né?
Mas enfim. Porém, o jogo foi decidido pelo Independente Del Valle por uma camisa só, acreditem. Um jogador do Independente Del Valle meio que pegou a bronca pra ele, tá? E esse jogador foi o camisa 20, Ortiz. Fica aí aos clubes brasileiros que estiverem buscando opções aí no mercado sul-americano. O Ortiz é uma excelente opção, muito parecido com o Soteldo, driblador, só que um pouquinho maior, né, na altura. Driblador, muito bom jogador, bate bem na bola, tanto que ele fez 2 golaços. O primeiro gol foi um gol de falta muito bonito, que ele pega ali na intermediária, ali um pouco mais ali pro lado direito, ali no quadrante direito da área do Grêmio, e ele faz um golaço ali no ângulo ali. Putz, cara, me lembrou vários batedores de faltas europeus aí, inclusive, tem futuro, o equatoriano. Na verdade, eu não sei se ele é equatoriano, desculpa, tá? Mas ele é argentino, perdão. Ortiz é argentino, foi mal. Mas o clube equatoriano depois buscou o 2-1 com o Ortiz também, tá? O Ortiz pega uma bola, mata ela no peito e bate de primeira, golaço também. Muita categoria tem o argentino, tá bom? Então é isso, é característica de argentino, né? Esses meio atacantes argentinos batem muito bem na bola, né? Fala aí do Messi e etc, né? O Riquelme, né? Então é isso, vamos aqui pro último jogo que aconteceu ontem e também para a atualização do jogo que vai acontecer hoje. Bom, e pessoal, no outro jogo que aconteceu ontem da terceira fase, da Libertadores, tá? O Atlético Nacional recebeu o Libertad em casa, depois de ter perdido por 1-0 lá no Paraguai, tá bom? Então o Atlético perdeu de 1-0 lá no Paraguai, e aí, tipo assim, eu lembro até que eu falei pra vocês aqui no G-Center que eu era a favor e era torcedor do Atlético Nacional, então eu torci para o Atlético Nacional passar de fase no Libertad, principalmente depois da postura que o clube colombiano teve com os brasileiros durante a tragédia da Chape. Foi um clube que mereceu totalmente o nosso respeito, tá bom? E foi dito e outra, né? Eu torci pro time e o time veio a calhar, conseguiu ganhar por 4-1, fez uma excelente partida em casa, tá bom? Porém, o Libertad também mostrou um bom... Foi um jogo muito bom, tá? Foi um jogo muito bom, porque o Libertad, mesmo fora de casa, eles já chegaram e já 2 minutos abriram o placar, tá bom? Com o Júlio Enciso. Porém, a derrota temporária obrigou o Atlético a jogar mais, né? Jogou muito bem. Então os colombianos conseguiram arrancar o empate ainda na primeira etapa e por aí foi, beleza? Então foi um excelente jogo, foi um bom jogo de assistir, tá bom, pessoal? Então é isso, Atlético Nacional na fase de grupos da Libertadores. E Júnior Barranquilla e Bolívar é o jogo que vai acontecer hoje, tá bom? É um jogo que eu não considero tão importante assim pra nós brasileiros aqui. Então eu vou estar atualizando para vocês no próximo G-Center ou no próximo vídeo aqui do canal que tenha a ver com Libertadores. Eu vou estar falando para vocês então como que ficou o Júnior. Então é o seguinte, vou só atualizar brevemente aqui os grupos da Libertadores, enquanto o editor coloca a foto do grupo aí na tela, que ele não fez isso no último vídeo. Então vamos aqui para a fase de grupo da Libertadores para encerrar o vídeo, hein? Então, pessoal, os grupos da Libertadores ficaram como? No grupo do Palmeiras, que é o grupo A, entra o Independente Del Valle após a vitória contra o Grêmio. No grupo C, que é o grupo do Boca Juniors e do Barcelona de Guayaquil e do The Strongest, entra o Santos, que venceu o São Lourenço. No grupo D, fica indefinido ainda, porque o jogo vai acontecer hoje às 9h30, que é o jogo Bolívar e Júnior Barranquilla, como foi dito, tá bom? Que também é o grupo do Fluminense e do River Plate, tá? O grupo D é o grupo do Fluminense. E no grupo F fica o Atlético Nacional, junto com o Nacional, Universidade Católica e Argentino Júnior. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido aí esse G-Center, tá bom? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comenta aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueçam, tá bom? De visitar a gente lá no Instagram para curtir os posts e interagir com a gente lá nos stories, beleza? Então é isso, abraço e até a próxima, falou!